Shalom, shalom, amigos do canal Porque Israel. Tudo bem com vocês? Eu sou Elcio Ilan e hoje o vídeo é patrocinado pela Ben Yehuda Street. Vocês que conhecem Israel e Jerusalém sabem do que eu estou falando. Brincadeiras à parte, amigos, hoje no vídeo nós vamos falar sobre um tema que tem causado muita dúvida nas pessoas. Afinal de contas, qual a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Vamos viajar pelas páginas da história e conhecer as verdades sobre Israel e o seu povo. Afinal de contas, só a verdade liberta. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like, aciona o sininho aqui para que todas as vezes que nós formos postar um vídeo aqui você possa ser avisado. Compartilha também nas tuas redes sociais o link desse vídeo para que mais pessoas possam conhecer as verdades sobre a história dessa nação e desse povo, porque como ela é envolta em muita religiosidade, em muita ideologia, muitas vezes ela acaba sendo deturpada e deturpada para o mal. Então, a partir desse vídeo aqui, a gente vai explicar de forma simples, forma fácil, da melhor maneira possível a verdade por trás da história de Israel e do seu povo. Pois bem, hoje nós vamos falar então sobre a diferença entre hebreus, israelitas e judeus. Vamos começar pelo primeiro termo, que é hebreu. Onde é que surge esse termo hebreu? Lá em Gênesis 10, 21, por volta de 2252 a.C., quando é dada a linhagem de Sem, ali nessa página da Bíblia, ele fala sobre um homem chamado Eber, que no hebraico é Ever. A partir de Eber, que ele é semita, é o bisneto de Sem, 5 gerações depois nasce Abraão. Portanto, Abraão vem da linhagem de Eber, vem da linhagem de Sem, portanto, eles são semitas. Vocês sabem, Deus chama Abraão para uma terra prometida, para Canaã, e a partir daí os descendentes de Abraão ficam conhecidos como hebreus. Então, daí surge o termo hebreus, justamente porque Abraão é descendente de Eber, e Eber é descendente de Sem. Então, aí surge o termo hebreu, e todo aquele que é descendente de Abraão fica conhecido como hebreu. E tem outros fatos interessantes a respeito do nome de Eber. Até a Torre de Babel, só tínhamos uma única língua universal. Desde Adão e Eva, eles se comunicavam com uma única língua com Deus. E durante toda a história do mundo, até o dilúvio e pós-dilúvio, existia uma única língua no mundo todo. Só que os homens resolveram criar a Torre de Babel. Deus não gosta dessa ideia e acaba criando novas línguas para confundir aqueles homens ali. E daí surgem os novos idiomas. Mas existia uma única língua universal. E segundo a tradição judaica e os seus historiadores, Eber, por não ter se misturado com esses homens na Torre de Babel, em homenagem a Eber, a língua universal que existia desde Adão e Eva até aquele dia da Torre de Babel passa a se chamar língua hebraica, em homenagem a Eber. Porque se você pegar o nome Eber, que no hebraico é Ever, pegar o nome hebreu e pegar o nome hebraico, você vai ver que no original eles têm a mesma raiz, as mesmas 3 letras, a letra Ain, a letra Vet e a letra Resh. Pois é, o tempo passa. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. E a partir daí a gente vai chegar ao próximo termo, que é o termo israelita. Em Gênesis 35, a gente vê a história de Jacó tendo um encontro poderoso com Deus. Nesse encontro, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Isso é por volta de 1872 a.C. A partir daí, aquele povo que era conhecido como povo hebreu passa a ser conhecido como os filhos de Israel, já que todos eles vinham da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Então, a partir de agora, os hebreus passam a ser conhecidos como povo de Israel, como filhos de Israel. Vocês conhecem a história e eles vão para o Egito. Lá no Egito eles ficam escravos durante 430 anos e Deus levanta Moisés. Quando Deus fala com Moisés, Deus fala bem claro com Moisés. Pega os filhos de Israel e voltem para a terra prometida. Então aqui Deus ressalta os filhos de Israel, os israelitas. Então você vê o termo israelita cada vez mais forte no meio desse povo. Passam-se os anos, passam-se os séculos, a gente chega em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19. Isso já é por volta de 928 a.C. Nesse tempo, Israel era comandado por um rei. O rei Davi e a sua linhagem, os seus filhos,
tinham a promessa e tinham a bênção de continuarem sendo os reis de Israel. Quando Davi morre, quem assume é Salomão. Quando Salomão morre, filho de Davi, quem assume é o filho de Salomão, Roboão. Só que daí é um grande racha na nação de Israel. Eles se dividem em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte continua a se chamar Israel, só que ele passa a ser governado pelo rei Jeroboão. Jeroboão não era da linhagem de Davi. O Reino do Sul passa a ser governado por Roboão. Roboão, sim, da descendência de Davi, filho de Salomão. No norte, a capital é Samaria. No sul, a capital, Jerusalém. Esses povos se envolvem em muitas guerras. Esses dois reinos se envolvem em muitas lutas com os povos vizinhos. E em uma determinada guerra, o Reino do Norte, o Reino de Israel, governado por Jeroboão, é simplesmente dizimado pelo Império Assírio. Os poucos que sobram se espalham por todos os países vizinhos e os povos existentes naquele tempo. E eles acabam se envolvendo com esses povos e se afastando da sua raiz, da sua tradição, que era Israel, que era o povo hebreu e que era o povo de Israel, que eram os filhos de Israel. E daí vem a história das tribos perdidas de Israel. Mas o Reino do Sul continua, o Reino de Judá continua. Num determinado momento, eles são atacados pelo Império Babilônico e esse Império Babilônico leva eles cativos durante 70 anos. E quando eles voltam, esse termo judeu fica mais forte. Eles voltam para o Reino do Sul, eles voltam para Judá e ali eles voltam a reconstruir o Reino do Sul. E então surge o termo judeu, por conta justamente da tribo de Judá. Vocês veem então que esses termos são usados em tempos diferentes, mas para o mesmo povo e para a mesma nação. Hebreus, israelitas e judeus se referem ao mesmo povo, aos descendentes de Abraão. Hoje em dia você ouve falar no termo judeu, só que o termo judeu hoje em dia não tem a mesma conotação que nesse tempo que a gente falou aqui do reino de Judá. Hoje em dia judeu se refere àquele que segue a religião judaica, que segue a religião do judaísmo. Tanto que também se tem um novo termo hoje que é israelense. Quem é o israelense? Israelense é todo aquele que nasce no país Israel. Então, nem todo aquele que é israelense é judeu, e nem todo aquele que é judeu é israelense, ok? Tiraram suas dúvidas? Ficou claro para vocês a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Se você ainda tem dúvida, coloca aqui nos comentários embaixo que a gente com certeza vai te responder e vai tirar e esclarecer todas e quaisquer dúvidas que continuarem, tá certo? Se você tem sugestão de pauta também, coloca aqui nos comentários que a gente vai com certeza levar para o caderninho e colocar nos próximos vídeos. Então vamos continuar viajando pelas páginas da história e conhecendo as verdades sobre Israel e o seu povo. Afinal de contas, só a verdade liberta. Shalom, shalom. Até a próxima.